Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um programa, mais um aulão aí do nosso canal. Eu me chamo Leandro Gonçalves e junto com meu amigo Hugo Esquivel, nós criamos esse canal para preparar vocês que acham que matemática vai ser um calo eterno aí na vida de vocês, que acham que matemática é uma barreira para vocês conquistarem o futuro tão sonhado, a vaga tão sonhada no Colégio Naval e na EPICAR. Venham com a gente, não deixem de assistir nossos vídeos anteriores, que a gente traz uma série de dicas, uma série de abordagens extremamente interessantes, desde conteúdos para preparar vocês para essas provas, até dicas de como vocês devem se organizar no dia a dia, com o material de estudo de vocês, como é que deve ser a sequência do cotidiano de vocês, para que vocês explorem o melhor do potencial dessa inteligência de vocês para vocês poderem tirar a nota melhor possível nessas provas. A ideia é que você passe a admirar a matemática, aquilo que era a sua barreira, a sua dificuldade, vai passar a ser o seu prazer de estudar. Você vai passar a olhar para a matemática e vai pensar assim: poxa, eu quero estudar cada vez mais e mais essa matéria, porque eu gosto, não é uma obrigação. Eu passei a gostar, eu passei a entender, e quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu entendo, mais eu gosto, e isso vira um ciclo excelente. E aqui a gente está trazendo uma série que é o melhor roteiro de estudo matemático para a EPICAR e o Colégio Naval. Eu trouxe a parte 1 na semana passada, vamos começar aí trabalhando aqui a segunda parte dessa série. Tá? Nesse momento inicial, a gente está trabalhando ali para quem está começando do zero, mas mesmo para quem já é fera, vale a pena adequar, abordar, assistir a esses vídeos sobre esse roteiro, porque tem muita gente que já estuda há muito tempo, acha que o roteiro de estudo está bem adequado, mas tem sempre um detalhe ou outro que vale a pena consertar. E às vezes um detalhe ou outro que vai fazer toda a diferença no seu rendimento. Lá na frente, imagina, tem detalhes que se você mudar, vai fazer mudar o seu rendimento ao longo de uma semana. Imagina ao longo de um ano estudando. Beleza? Então, vem com a gente. Esse slide daqui, nós abordamos ele no primeiro vídeo dessa série, que é a questão do horário. Claro, o horário é crucial, mas por que eu voltei com esse slide aqui? Porque tem muita gente que ainda faz confusão, acha que o horário é correria, é falta de tempo. Quanto mais pressa eu agir no meu dia a dia, superpondo uma série de compromissos, mais eu vou conseguir dar conta de coisas misturadas, de assuntos mistos, e na verdade não funciona exatamente dessa forma. O que você precisa é fazer um mapeamento de tudo que você tem que fazer, de tudo que você acha que precisa fazer. Depois desse mapeamento, você vai elencar o quê? Você vai elencar prioridades. Você vai elencar prioridades. Só que as prioridades, elas são... Opa! Eita! Pera aí, gente. Só um minuto. Deixa a gente consertar aqui. Opa! Só que as prioridades, elas são subjetivas. Prioridades. Aqui, ó. Elas são subjetivas. Por que elas são subjetivas? Porque depende do nível de interesse de cada pessoa. O que é prioridade para você não necessariamente seja prioridade para outra pessoa. Se você quer, é muito comum a gente escutar, prestem bastante atenção nesse detalhe, é muito comum você escutar que as pessoas querem muito uma determinada coisa. Mas você quer muito aquela coisa, mas você também quer muito passar pelo processo necessário para aquilo. Você quer muito conquistar aquela vaga, mas você quer, tanto quanto conquistar aquela vaga, é dedicar o seu tempo, organizar a sua vida para estudar,
para fazer um curso, para seguir o que tem que ser seguido, para conquistar aquela vaga? Então aí é onde a gente começa a medir. Tem gente que quer muito aquilo, mas não coloca aquilo como prioridade. E aí, se não coloca aquilo como prioridade, aquilo vai influenciar na divisão do seu tempo. Por isso que às vezes dá a sensação de que você não consegue dar conta, porque são muitos os itens. Mas aí você tem que elencar, você tem que pensar. Por isso, quando a gente está falando em roteiro de estudo, a gente tem que levar tudo isso em conta. Não é só a questão, e aí a proposta nessa série é trazer um combo completo, um combo onde a gente está ilustrando para vocês aqui e sequenciando os assuntos, os tópicos de matemática na melhor ordem possível que vocês devem estudar, bem como a melhor sequência de atividades que vocês devem abordar. Opa, eu começo com esse tópico e aí eu já começo a graduar em tais níveis de dificuldades de exercícios. Então, nessa série, a gente vai trazer aí algumas baterias de exercícios dentro de cada tópico, mas a gente também está trazendo nessa série a tua organização cotidiana. Se você não elenca determinados itens como prioridade, você vai acabar tropeçando. Você vai acabar tendo uma série de itens superpostos e você não vai conseguir dar conta. Por mais que você faça as coisas na correria, você vai acabar não fazendo bem feito e vai acabar não tendo a devida concentração ou calma para raciocinar naquilo que precisa ser raciocinado. Então, é tudo uma questão de prioridade antes mesmo da divisão. Quando você prioriza, depois de você mapear as suas atividades, aí você consegue realizar a divisão do seu tempo. E dali, aí sim você vai dividir, e aí a gente ajuda você com isso, os tópicos, os principais tópicos dentro dessas matérias. Aí eu falo das matérias de maneira geral, e dentro da matemática a gente está falando ali da parte de aritmética, da parte de álgebra e da parte de geometria, ok? E a carga também de atividades. E aí eu vou abordar aqui um detalhe sobre esse roteiro. Tem muita gente que fica na dúvida. Eu estudo só aritmética? Eu estudo aritmética, álgebra e geometria todos os dias? Eu estudo só aritmética num dia, depois álgebra, depois geometria? Gente, de uma maneira geral, o ideal é você estudar matemática, sim, todos os dias. Ah, mas eu tenho que estudar as outras disciplinas também. A matemática, de um modo geral, ela leva um pouco mais de tempo para ser realmente absorvida, né, para que você consiga aprender de uma maneira adequada. E ela tem um conteúdo programático para essas provas que costuma ser bastante extenso. Então, para que você consiga um sucesso adequado, o ideal é que você estude todos os dias, ainda que com cargas horárias diferentes. Eu aqui vou só citar um exemplo, mas depois a gente vai trazer uma aula específica sobre montagens de quadros de horário para isso. E ainda assim, quem tiver dúvida, coloca para a gente, manda para a gente. Quem tiver necessidade de uma montagem particular de um determinado quadro de horário, manda para a gente que a gente monta para vocês. Então, olha lá. Se num determinado dia eu estudo 3 horas de matemática, no outro dia pode ser que eu não consiga estudar as 3 horas, pode ser que eu consiga estudar somente 2 horas. No outro dia pode ser que eu consiga novamente estudar 3 horas. E pode ser que num quarto dia eu consiga estudar meramente 40 minutos. Está valendo? Sim. Mas, às vezes, esses 40 minutos eu vou utilizar não necessariamente para aprender um novo conteúdo, mas eu vou utilizar para fazer uma revisão de um formulário, de um mapa mental ou de exercícios que eu realizei aqui, ao longo desse e desse dia daqui. Então, isso vai fazer com que o meu cérebro fique ativo em relação a coisas estudadas aqui.
E aí, de repente, aqui nesse dia, eu vou conseguir estudar novamente uma carga horária maior. Não sei que carga horária é essa. Mas aí, como eu não estagnei o meu estudo aqui, ó, eu vou ter um melhor rendimento quando eu for estudar aqui. E quanto à divisão de aritmética, álgebra e geometria? Você pode, muito bem, começar num primeiro momento, tá? Não é nenhuma receita de bolo que sirva para todos. Cada um vai adequar a sua. O que você não pode é ficar numa indecisão eterna ou então não adequar nenhum método de organização. Ah, eu não sei o que é melhor e aí eu vou estudando de qualquer jeito. Hoje me deu na telha que eu vou estudar aritmética, amanhã eu vejo o que vai me dar na telha. Isso é que não funciona. Ou então você procrastina e aí não estuda nenhuma coisa nem outra porque está tentando decidir qual a melhor maneira de estudar. Essa é a receita do fracasso. Então você tenta se organizar, mesmo que não consiga o melhor método possível, começa. O que você deve fazer é o seguinte: ao final de uma semana, você reavalia o teu método de estudo e faz pequenos ajustes. E ao final de toda semana você vai reajustando. Em pouco tempo você vai chegando numa metodologia ideal. E vai trocando ideia com a gente. Até porque o teu nível evolutivo vai mudando. Às vezes aquela estratégia inicial da primeira e segunda semana, que você achou que não eram boas, poderia não ser boa porque a estratégia em si era ruim, ou poderia simplesmente não ser boa porque você ainda não estava preparado para aquela estratégia. Por exemplo, uma estratégia interessante, inicial, seria você estudar num determinado dia aritmética, num outro álgebra e num outro geometria. E aí, no quarto dia, ao invés de recomeçar, num quarto dia, você estuda ali uma lista de exercícios de revisão de um pouquinho de cada uma dessas áreas, para manter as 3 áreas bem ativas. No quinto dia, você recomeça o ciclo. Um dia aritmética, outro dia álgebra, outro dia geometria. Então, é uma maneira bem simples, é uma escala bem simples e bem tranquila para você começar. O que você não deve é, por exemplo, espaçar demais. Vamos supor, essa semana eu só estudo aritmética. Na outra semana eu só estudo geometria. Que aí você vai passar 2 semanas inteiras sem ver o que você viu na primeira semana. Mas o inverso disso também não é interessante. Porque vamos supor, imagina isso daqui, ó, semana 1, aqui esse S é de semana. Vamos botar aqui, ó, semana 1, semana 2 e semana 3. Se aqui você estudar aritmética, aqui você estudar só álgebra, e aqui você estudar só geometria, o que acontece? Se você estudou aritmética aqui, você vai voltar a estudar aritmética por essa divisão somente na semana 4. Qual a implicação disso? Você vai passar 2 semanas sem ver aritmética. Então, quando você voltar a ver aritmética, boa parte do tempo você vai perder recomeçando o teu estudo. Quando você engrenar novamente, a semana já está acabando. Então, isso não é positivo. Agora, também não é positivo você, dentro de um mesmo dia, vamos supor, isso daqui, ó, é a divisão da semana, aí isso daqui segunda-feira. Aí, na segunda-feira, eu quero ver aritmética, eu quero ver álgebra e eu quero ver geometria. Porque aí também não dá tempo de eu me aprofundar, de eu aprender um pouquinho a mais, né, aqueles exercícios um pouquinho mais puxados, em nenhuma das 3 áreas. Aos poucos, isso vai ficando melhor, porque você vai desenvolvendo o teu ritmo, você vai vendo que os assuntos que você está tratando numa das áreas vai começar a te auxiliar no entendimento da outra área. Essa é a linha lógica da matemática, tá? Os assuntos estarem interconectados. Mas, num primeiro momento, o ideal
ou pelo menos uma linha bem salutar para você começar, é tira um dia para aritmética, um dia para álgebra e um dia para geometria. E aí, num quarto dia, trabalha exercícios ou uma revisão ali bem tranquila em cima das três, em cima dos conteúdos que você viu em cada uma das três áreas. Depois, no quinto dia, aí você recomeça o ciclo, aritmética, álgebra e geometria. Professor, mas aí vai acontecer que se eu comecei a estudar aritmética na segunda, quer ver? Vamos apagar isso daqui. Se eu comecei a estudar aritmética na segunda e fizer essa sequência, na semana seguinte a aritmética já não vai cair mais na segunda. Mas isso não tem problema nenhum. Isso daí não tem problema nenhum. Você não precisa fazer a divisão de maneira que caia, toda segunda eu estudo aritmética. Você pode fazer simplesmente isso daqui, ó. Você tem isso daqui. Simplesmente então você aqui, ó, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se você estudou aritmética na segunda, álgebra na terça e geometria na quarta, na quinta-feira você estudou uma revisão ali das três, o que vai acontecer? A aritmética agora vai cair aonde? Na sexta-feira. Beleza. E nessa sequência, você vai ter álgebra no sábado. Vamos supor que você não estude ali no domingo. Você, na segunda, vai cair o quê? Geometria. Geometria. Na segunda semana, a geometria cai na segunda-feira. E aí, a revisão vai cair na terça-feira. O próximo dia de aritmética vai cair na quarta-feira. Não tem problema. Aritmética, álgebra aqui, geometria aqui, e aí a revisão aqui no sábado. Você só vai fechando o ciclo. O teu ciclo, na verdade, é um ciclo de 4 dias, que vai sendo alocado sucessivamente nos dias da semana. Você não precisa fechar um ciclo exatamente em 7 dias. O teu ciclo tem 4 dias e ponto. Tá? Isso é um outro equívoco. As pessoas forçam uma barra para fechar o ciclo em 7 dias. E não há essa necessidade. Por isso você acaba já colocando limitadores na tua rotina de estudo. Beleza? Então, gente, atentem para isso. São detalhes bobos, são detalhes fáceis de serem trabalhados, mas que se você não botar a mão na massa, se você não levar a sério isso que está sendo comentado, algumas coisas vão acabar não mudando nunca e você acaba se frustrando porque você acha que isso não faz diferença e acaba realmente não fazendo diferença no seu resultado lá na frente, porque você acaba não adequando essas mudanças. Ou simplesmente você assiste um direcionamento desse e o máximo que você faz é vou fazer um mapeamento. Aí você está sentado assistindo a um filme e o mapeamento que você faz é pensar por alto no que você tem para fazer no teu dia a dia. E aí refletir também bem por alto do tipo, então eu acho que eu vou tirar de manhã para estudar. E pronto. Essa é a divisão que você faz. Você não está seguindo nem de longe o que está sendo sugerido aqui. E daí também, nem de longe, você vai obter
todo o resultado que você merece obter, tá? Um resultado próximo a todo o potencial de aprendizagem que você tem. E você acaba se frustrando, não conseguindo chegar nas altíssimas notas que você conseguiria chegar. Tá bom, gente? Então, reassiste isso, faz as tuas anotações, tira um tempinho, monta o teu cronograma, monta a tua estrutura e tenta seguir. Tenta seguir por uma semaninha, depois reavalia. Não está dando certo? Fala com a gente vai direcionando o passo a passo aí de vocês. Legal? Então, vamos seguir agora um pouquinho mais, como eu prometi nessa série, eu vou trazer um pouquinho de roteiro sobre a organização do dia a dia e sobre a sequência de alguns tópicos de estudos aí para vocês, tá? Na última aula, nós trabalhamos com alguns tópicos iniciais dentro da parte de aritmética e aqui nessa aula a gente vai avançar um pouquinho mais em alguns tópicos, começando por números primos. O que são números primos? São valores que apresentam apenas 4 divisores inteiros, sendo 2 divisores inteiros, são 2 divisores inteiros positivos. Esse asterisco significa que eu não tenho zero, tá? Então, são 2 divisores inteiros positivos e 2 divisores inteiros negativos. Vamos trabalhar com alguns exemplos? Exemplos. Olha a sequência dos números dos primeiros valores primos. 2, 3, 5, 7, 11. Reparem que o 2 é o único fator primo que é par. Depois eu tenho a sequência dos valores ímpares. Mas veja, nem todos os valores ímpares são números primos. Por exemplo, ó, 3, 5, 7. Depois, o próximo valor ímpar seria o 9. Mas o 9 não está na lista dos primos. O 9 é um valor ímpar, mas não é um número primo. A gente já vai entender o porquê. 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 e assim sucessivamente. Essa sequência é uma sequência infinita e não existe um algoritmo, uma regra que defina de quanto em quanto eu vou variar para poder descobrir o enésimo valor primo. Não adianta eu tentar pensar assim, ó, de 2 para 3 variou 1, de 3 para 5, 2 unidades, de 5 para 7, 2, de 7 para 11, 4, de 11 para 13 já voltou a variar 2 unidades. Então, esse algoritmo ainda não se descobriu como estabelecer uma regra para definir essa sequência dos valores primos. Tá legal? Seguindo, próximo valor primo, eu teria ali o 5. Por que o 5 é um fator primo? Porque ele apresenta apenas 4 divisores inteiros. Olha lá, o 5 está na sequência? Tá. Quais são os divisores inteiros ali de 5? 2 divisores positivos, que é o 1 e o próprio 5. E se eu tenho 1, eu tenho também o menos 1. Se eu tenho 5, eu tenho também o menos 5. Por isso eu digo que são 2 divisores inteiros positivos e 2 divisores inteiros negativos, totalizando 4 divisores inteiros. Vamos lá, um outro exemplo que está lá, ó, também. 37. Quais são os divisores de 37? O 1 e o 37, o menos 1 e o menos 37. Tomem cuidado, porque já vi cair em concurso. Assim, marque verdadeiro ou falso. Número primo são aqueles que apresentam 4 divisores inteiros. E a pessoa vai lá e marca verdadeiro. Gente, números primos, todo número apresenta esses 4 divisores inteiros aqui. O 1, o menos 1, ele mesmo e menos ele mesmo. A diferença é que o primo apresenta apenas esses 4. Essa é a diferença. Por quê?
reparem lá, lembra que eu falei que o 9 não é? Por que o 9 não é? Ué, o 9 ele tem como divisor o 1 e o próprio 9, como divisor o menos 1 e o menos o próprio 9, mas ele, além desses divisores, ele também tem como divisores o... Então, galera, continuando aqui, como vocês podem ver, o 9, além, por que ele não é primo? Porque ele não possui apenas esses 4 divisores. Ele possui também o menos 3 e o mais 3 como divisores. Então, ele não é primo, ele é chamado de número composto. Essa conceituação de números primos, ela é fácil, mas ela é muito entremeada de uma série de detalhes. Se vocês não prestarem bastante atenção, vocês acabam tropeçando em questões que envolvem diretamente esses conceitos, bem como outros conteúdos, né, que permeiam esses assuntos aí dos números primos. Por exemplo, a decomposição em fatores primos. Isso é extremamente utilizado e cobrado em diversas questões de concurso. Vamos decompor aqui o número 300. Decompor um número em fatores primos significa ir dividindo esse número em fatores primos sucessivamente, mas de maneira que eu comece pelo menor fator primo possível. Então, 300, eu vou começar a dividir por quanto? Por 2. Eu posso dividir por 5, por 3? Posso, mas eu vou começar pelo menor possível. 300 dividido por 2 vai dar 150. Vou continuar decompondo pelo mesmo fator enquanto eu puder. 150 dividido por 2 vai dar quanto? 75. Agora eu não posso mais dividir por 2. Posso por 5, posso por 3. Então, vou utilizar o menor possível, que é o 3. Se eu não pudesse mais por 2 e não pudesse por 3, aí eu já pularia direto para a divisão por 5. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25, agora vou dividir por 5, que vai dar 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, está lá 300. Vou ter ali 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado ao quadrado. Está lá, a decomposição de 300 ficou 2 ao quadrado vezes 3 elevado à primeira potência vezes 5 elevado ao quadrado. Preciso escrever quando o expoente for 1? Não, não necessariamente. Mas é importante você escrever, que você cria o hábito de não esquecer de colocar o expoente. Beleza. Já que a gente decompôs o número 300, vamos decompor o número aqui 1080. Opa, 1080, posso começar por 2 também? Posso. Quanto é que vai dar aqui? 540. Posso continuar por 2? Posso. Quanto que vai dar aqui? 250 com 20, 270. Ainda posso por 2. 270 vai dar 100, aqui 35, 135. Agora não posso mais por 2. Vamos ver por 3? Para que o número seja divisível por 3, eu tenho que somar os valores absolutos dos algarismos. 1 mais 3 dá 4, com 5 dá 9. Então, 9 é divisível por 3, portanto, 135 também vai ser. Então, já sei que a divisão por 3 vai dar uma divisão exata. 13 dividido por 3 vai dar 4. Opa! Vai dar 4. 4 vezes 3, 12, sobra 1. 15 por 3 vai dar 5. Tá lá. Deu 45. 45 ainda dá por 3. 4 e 5 dá 9, ainda dá por 3. Aqui vai dar 15. Ainda dá por 3, que dá 5. E, finalmente, aqui 5 por 5, que vai dar 1. Aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo. Aqui 1, 2, 3 também, vezes 3 elevado ao cubo.
e aqui um só, vezes 5 elevado à primeira potência. Se você multiplicar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo vezes 5, você vai chegar fatalmente aqui, ó, no 1080. É óbvio, porque se você multiplicar aqui subindo, ó, 5 vezes 3 dá 15. Vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Vezes 2, 270. 270 vezes 2 vai dar 540. 540 vezes 2 vai dar lá 1080. Beleza? Seguindo aí um pouquinho mais, vamos falar ainda sobre múltiplos e quem? Divisores. O que são múltiplos? Múltiplos são valores que são divisíveis por outro valor. Ser divisível significa que eu posso dividir e o resto dá zero. Reparem o seguinte, eu posso dividir 5 por 3? A resposta é sim. Reparem, eu não estou perguntando se a divisão é exata. Eu estou perguntando se eu posso dividir 5 por 3. Posso? Posso. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 5, resto 2. Se eu quiser continuar, ou eu deixo o resto 2 aqui, ou acrescento um zero e uma vírgula. 20 dividido por 3 aqui, 6 vezes 3, 18. Para cá, 2. E isso daqui vai continuar aqui indefinidamente. A divisão não é exata, mas não há impeditivo dessa divisão. Agora, eu posso dizer que 5 dividido por 3 é exato? Não é. Então, 5 não é divisível por 3. Em outras palavras, 5 não é múltiplo de 3. E o 6? O 6 por 3 dá 2, resto 0. Então, posso dizer que 6 é divisível por 3. Em outras palavras, 6 é múltiplo de 3. Aí está correto. Então, como é que eu acho os múltiplos de um número? Eu começo do zero e vou multiplicando pelos sucessivos valores naturais. Por exemplo, múltiplos de 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. E assim sucessivamente. A outra maneira é eu somando de 7 em 7. Cheguei no 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49. E assim sucessivamente. Isso vale para múltiplos de 23? Vale para múltiplos de qualquer valor. Então, vamos lá. 23, começo do zero, mais 23, dá 23. 23 mais 23, 46. 46 mais 23 dá 69. Ou se eu fizesse 23 vezes 0, 0. 23 vezes 1, 23. 23 vezes 2, 46. 23 vezes 3, 69. 23 vezes 4 vezes 5. E reparem que a sequência dos múltiplos é uma sequência infinita. E divisores. O que são divisores? Divisores, o raciocínio já é o inverso. São os valores que dividem outros valores, gerando uma divisão exata. Por exemplo, o 5 ele não é divisível por 3, porque a divisão não é exata. Se 5 não é divisível, ele também não é múltiplo de 3. Portanto, 3 também não é divisor de 5. Agora, o 6 ele é múltiplo de 3. Portanto, o 3 ele é divisor de 6. Vamos ver lá, ó. Quais são os divisores de 50? O 1 é divisor de 50. O 2 é divisor de 50. O 3 é? Não, o 3 não é. Ah, mas eu não posso dividir o 50 por 3? Você pode dividir o 50 por 3. Só que ao dividir 50 por 3, olha lá, 5 dividido por 3 vai dar 1, sobra 2, baixo 0, aqui vai dar 20. 20 dividido por 3 vai dar 6, vezes 3, 18, aqui vai dar 2. Não sobrou resto 0. Se não sobrou resto 0, 50 não é divisível, ou seja, não é múltiplo de 3. Portanto, 3 não é divisor de 50. A mesma coisa acontece com 4.
Já o 5 não. Ó. 50 dividido por 5 dá certinho. Ó. 50 dividido por 5 vai dar 10 e o resto, 0. Está ali. Então, 5, 10, 25, 50, tudo ali certinho. Esses são os divisores de 50. Para eu alinhar os meus divisores, algumas observações são importantes. Ele sempre vai começar pelo 1 e sempre vai terminar pelo próprio valor. Em aulas mais para frente, já no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com alguns critérios de divisibilidade, que são algumas regrinhas que vão ajudar vocês a identificar de maneira prática e rápida quais são esses divisores, tá bom? E para a gente fechar aí o nosso videozinho, a nossa aulinha de hoje, vamos trabalhar aproveitando a decomposição em fatores primos para poder identificar a quantidade de divisores de um determinado número. Imaginem o seguinte, lembra lá o número 1080, quando a gente fez a decomposição do número 1080? Vamos botar aqui agora o número 1200, vamos fazer a decomposição dele? Olha lá, vou decompor por 2, vai dar 600. Por 2, vai dar 300. Por 2, vai dar 150. Posso ainda por 2? Posso. Vai dar quanto? 75. Aqui, por 3, vai dar quanto? 25. E aqui agora 5, 5, 5 e 1. Opa, isso daqui ficou igual ao quê? 1, 2, 3, 4. Então, ficou 2 elevado à quarta, vezes 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado ao quadrado. Feito isso, é bom que a gente treinou mais uma vez aí a decomposição em fatores primos. Feito isso, gente, existe um método muito prático de você descobrir quantos divisores naturais esse número possui. Sabe como? É muito simples. Olhem para cá. Está vendo essa decomposição aqui em fatores primos? Olhem para esses expoentes daqui. Você simplesmente vai pegar e vai somar uma unidade, sempre única e exclusivamente, uma unidade a cada expoente. Então, o primeiro expoente é o quê? 4. Então, vou pegar 4 mais 1. Boto entre parênteses. O segundo expoente é o quê? 1. Você só tem que ter certeza se as suas bases são fatores primos. Mas claro que são. Você extraiu da decomposição em fatores primos? Exatamente. Qual é o problema disso? É porque, às vezes, o exercício não te dá o número aqui. Às vezes, o exercício, para trabalhar uma pegadinha, ele já te dá o número equivocadamente decomposto. Aí você não para e presta atenção se as bases aqui são ou não fatores primos e sai somando 1 a cada expoente. Aí você acaba errando, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo desses, antes de fechar a aula aqui. Pega esse 2 aqui, ó, e soma. Tá lá. Aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 3 vai dar 30. Eu posso fazer assim, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30, sem problema nenhum. Significa que este número, 1200, ele tem 30 divisores 30 divisores o quê? Naturais. Ou 30 divisores inteiros positivos. Por quê? Porque o zero ele não é divisor de ninguém. Eu não posso dividir ninguém por zero.
Se eu quisesse o total de divisores inteiros, se ele tem 30 divisores positivos, para cada divisor positivo, ele vai ter um negativo, que vai ser o oposto ou simétrico daquele. Então, eu vou ter mais 30 divisores inteiros negativos. Cabe uma atenção aqui muito grande, porque na hora da prova ele pode pedir quantos divisores naturais, ele pode pedir quantos divisores inteiros positivos, ele pode pedir quantos divisores inteiros negativos, ou ele pode pedir simplesmente quantos divisores inteiros. E aí, se ele pedir quantos divisores inteiros, você vai utilizar esse método, vai somar aqui, ó, e vai dobrar ali o valor. 30 mais 30, 60. E só para a gente encerrar, já caiu diversas vezes em prova, EPICAR, Colégio Naval, simplesmente anunciado fazer o seguinte pedido: descubra quantos divisores naturais possui o determinado número. E aí ele te entrega esse número daqui, ó. 4 elevado à sexta vezes 10 elevado ao quadrado vezes 25 elevado ao cubo. Se você pegar os expoentes aqui e somar uma unidade utilizando esse método daqui, você vai errar e vai errar feio. Por quê? Porque esse método depende do fato das bases serem fatores primos. Quando você pega o número e faz a decomposição, você já está decompondo em fatores primos. Mas aqui ele já te entregou o número equivocadamente decomposto. Então, o que você precisa aqui é terminar essa decomposição. E como é que você termina essa decomposição? Utilizando aqui umas propriedadezinhas básicas de potenciação. Quem é esse 4? Esse 4 nada mais é do que 2 elevado ao quadrado. E isso tudo daqui, que é o 4, está elevado à sexta potência. Quem é esse 10? É 2 vezes 5. E esse 10 está elevado a quanto? Ao quadrado. Quem é o 25? O 25 nada mais é do que 5 elevado ao quadrado. E está elevado ao cubo. Se eu for reescrever isso daqui, eu vou ter aqui, ó, nessa primeira situação, a potência de uma potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 6 dá 12. E aqui eu tenho um produto. Reparem que isso é um produto, não é uma soma. Então, eu vou elevar cada fator ao expoente. Então, vou ter ali 2 elevado... Eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Daí, continuando aqui, cada fator a gente vai elevar a esse expoente. Então, eu tenho o 2 elevado ao quadrado, o 5 elevado ao quadrado. E aqui eu tenho, mais uma vez, potência de potência, onde eu repito a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ordenando isso daqui, eu vou ter produto de potências de mesma base. Vou repetir aqui o 2. Vou somar os expoentes. 12, esse 12 daqui, com esse 2. Quanto é que deu? 14. Vezes o 5, 2 e 6, 8. E agora, o que deve ser feito ali? Agora, você vai fazer o procedimento normal. Qual é o procedimento normal? Você vai somar uma unidade a cada expoente, porque agora as suas bases já são fatores primos. Então, eu tenho 14 mais 1, que multiplica 8 mais 1. Está lá. 14 mais 1, 15, que multiplica 8 mais 1, que dá 9. Está ali. Está na dúvida? Faz a continha aqui, ó. 15 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 1, 9. Com 4, 13. Então, esse número daqui
que você não tem a menor necessidade de calcular que número é esse, porque em minuto algum isso está sendo pedido. Isso é outro detalhe importante nas questões de concurso. Não perde tempo fazendo o que não está sendo pedido, porque senão acaba sendo meramente uma armadilha para te tirar do foco da questão. Porque tem gente que olha para um número desse, aí de repente vai querer calcular para ainda depois decompor. Na verdade, basta você só rearrumá-lo ali, tá? Você não sabe exatamente qual é esse número na íntegra, mas você sabe que ele tem 135 divisores inteiros positivos ou naturais, ou você pode dizer que ele tem 270 divisores inteiros. Tá bom? Beleza, galera? Gente, não deixem de repassar o primeiro vídeo dessa série. Reassistam aos demais vídeos também, né? A gente está startando aí algumas séries, abordando de uma maneira completa toda essa pegada aí para o estudo de vocês. Desde a pegada conteudista, trazendo uma bateria de tópicos, macetes, o conteúdo bem mastigado, uma série de direcionamentos de estudos, organização do cotidiano de vocês, montagem de quadro de horários, né? Como você vai lidar com as suas dificuldades técnicas, bem como com as suas dificuldades, às vezes, né, no seu dia a dia, de conseguir se organizar, de conseguir lidar, às vezes, até com algumas ansiedades. E, no mais, o que estiver faltando, vai falando aí com a gente, vai trazendo para a gente as angústias, as ansiedades, as dificuldades, e a gente vai ajudando vocês, tá? A preparação, ela se faz com persistência, ela se faz com continuidade. Você não pode desanimar. Grande abraço, galera!